casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do Vasco da Gama. E esse vídeo é um vídeo muito sério, porque a gente vai tratar do futuro do Vasco da Gama. Porque além de falar do mercado da bola, de algumas contratações que estão praticamente fechadas aí, a gente vai falar muito sobre essa situação da recuperação judicial. Ontem, o Vasco fez uma nota dizendo que solicitou, junto à Justiça Carioca, a recuperação judicial. Então, a gente vai explicar aí os prós, os contras, como que funciona tudo isso, e falar desse mercado aí da bola, porque tem jogador chegando aqui no Rio de Janeiro, tem muita coisa para a gente poder tratar aí. E, claro, jogador que ontem rescindiu o contrato com o gigante da colina. Então, bora começar a falar sobre essa situação da recuperação judicial. Ontem, o Vasco da Gama oficialmente confirmou que vai passar aí por uma recuperação judicial. Laureano, o que é isso? É um processo legal que permite com que as empresas com dificuldades financeiras venham se reestruturar, tenham as suas dívidas ali reestruturadas para evitar uma falência. E como que funciona? A empresa solicita a recuperação judicial via justiça, a empresa apresenta um plano de pagamento das dívidas, o plano ele é avaliado pelos credores, caso seja aprovado, o juiz homologa e suspende as execuções de cobrança. O Vasco, se tiver aprovada essa situação, são 180 dias aí, com tudo suspenso, o Vasco não pode ter nenhum tipo de execução, e a empresa reestrutura as suas operações e busca uma recuperação financeira, né? Qual a vantagem? Isso evita demissões em massas, né? Você permite renegociar as suas dívidas, reduzir despesas, permite vender valores de ativos, parcelar dívidas, mas existem riscos e riscos sérios, porque assim, o valor das ações aí da Vasco SAF podem cair, certo? Bruscamente, os acionistas podem perder parte ou todo o controle sobre a Vasco SAF, e se a recuperação judicial formal sucedida, é falência, meu amigo, entendeu? Então é o seguinte, a gente pode ter até o futebol do Vasco da Gama extinto aí. Então, assim, é uma coisa que o Vasco, a partir de agora, já que solicitou, tem que pagar em dia. O Vasco vai ter uma colher de chá aí de 180 dias com execuções e pagamentos suspensos, né? Mas depois disso o Vasco vai ter que pagar, porque se não pagar, meu irmão, é tchau, tchau e benção. É falência. Bom, vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e Flamengo, porque hoje vai ter uma reunião na FERJ para poder confirmar a situação do local do jogo. Segundo o CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeu, esse jogo vai ser no Engenhão, após São Januário ter sido aí
vetado pela polícia militar, tá? O seguinte, o Vasco também corre aí contra o tempo, porque o Vasco tem até quinta-feira para inscrever o nosso Garré e o Nuno Moreira. São 48 horas antes do jogo, tá? Então o Vasco tem até quinta-feira para poder fazer esse processo de inscrição desses dois atletas. Mais uma situação, o Tietê é dúvida para o jogo, tá? O Tietê será reavaliado aí durante a semana e não há certeza se o Tietê vai para a partida. E o Paulinho está suspenso aí com o terceiro cartão. Sobre a situação aí, meus amigos, envolvendo a situação de saída do jogador, como vocês devem ter conhecimento, Zé Gabriel rescindiu o contrato ontem com o Vasco da Gama e o Capasso encaminhou um acordo com o Talleres lá da Argentina, tá? A gente agora fala sobre a situação inerente a reforços, por quê? O Vasco da Gama agora, né, corre contra o tempo para poder fazer esses anúncios, principalmente aí dos jogadores que negociam fora do Brasil, porque a janela ela vai continuar aberta para o mercado nacional, mas para o mercado estrangeiro até dia 28, ou seja, está faltando aí 3 dias para essa janela fechar. A situação do jogador Lloyd Augusto. O Lloyd deve simplesmente regularizar a parte de documentos dele lá em Portugal hoje para poder viajar aqui para o Rio de Janeiro. Então, há uma certa urgência aí, porque são 3 dias aí para poder deixar essa situação toda ok para poder fazer o registro. O Lloyd está acertado com o Vasco da Gama, o Vasco que faz uma contratação de peso, né? De peso, 2,5 milhões de peso financeiro, né? 2,5 milhões de euros pelo Lloyd, dá cerca de 14 milhões de reais aí. O Vasco também acertado com o atleta Brian Palacios, tá? Ontem a gente teve essa informação vinda do Lucas Tanaka. Cara, o Vasco contrata o Brian Palacios por empréstimo e ele vem fixado com um valor de 17 milhões caso ele bata a meta, cara. É muito dinheiro aí o jogador colombiano, cria lá do Atlético Nacional de Medellín, tá? Mais situações que a gente passa para vocês. Situação lá do Nasser, Vila Real, cara, a situação dele está muito complexa. O Vasco entrou ali numa queda de braço gigante com os empresários, porque o Vasco tem um acordo com o Milionário. O Vasco já acertou a compra com o Milionário. Aí o que acontece? Ontem, a principal empresa de televisão da Colômbia cravou que ele não vem para o Vasco, porque um dos empresários, ele tem 3 empresários. O Vasco fez acordo com o Milionário, mas o empresário tem um acordo com o Porto de Portugal para poder contratar o atleta. Isso saiu na Caracol ontem. Então, está toda essa situação, inclusive o Carlos Amodeu está lá na Colômbia para resolver essa situação do Nasser Vila Real. Vasco que fez uma oferta de 4 milhões aí de euros por esse atleta, tá? Bom, a situação de zagueiro aí, o Vasco também negocia a chegada do atleta Naves. O Naves está muito próximo aí de ser atleta vascaíno, tá? E ontem, eu estou cravando aqui, você pode me cobrar no dia 25 de fevereiro. O Vasco negocia a chegada de Tolói por meio do ano, tá? O Vasco abriu negociações com o Tolói, independentemente da situação do Balbuena, e mais uma coisa, o nosso atleta
O Brian Rodrigues, tá? Ele só não será jogador do Vasco da Gama se acontecer um terremoto aqui no Rio de Janeiro, tá? Porque o jogador e o empresário estão apalavrados com o Vasco da Gama. Há um acordo verbal, tá? O Vasco chegando no meio do ano e fazendo a proposta que fez no começo do ano, o Brian será atleta do Vasco da Gama com toda a certeza. Perfeito? É essa a informação. Bom, o seguinte, ainda sobre essa situação da recuperação judicial, olha como é que são as coisas. O Vasco pede recuperação judicial, alega uma possibilidade de falência, mas o Vasco compra o Carré por 2,5 milhões, compra o Lloyd por 2,5 milhões e paga uma multa rescisória de 3,5 milhões do Nuno Moura. O Vasco já gastou, você convertendo para real, quase 50 milhões de reais, fora outras negociações que estão em curso aí. Eu queria a sua opinião sobre isso, tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo junto. Valeu.